Olá, paz do Senhor, meu nome é Georgia. O intuito desse vídeo, nós vamos falar sobre a unha pontuda estileto. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que esse vídeo é apenas para compartilhar meu testemunho, situações que eu vivenciei, coisas que eu pesquisei, tanto na internet quanto na Bíblia, e jamais é para repudiar ou acusar pessoas que utilizam esse tipo de unha. Amém? Então vamos lá. Eu separei duas características dessa unha, a unha pontuda estileto, que é o estilo estileto. A primeira característica, ela representa a mulher sexy. Então veja bem, nós que somos mulheres de Deus, é pecado ser sexy? Desde que você seja sexy para o seu marido, não é pecado. A situação é que a palavra do Senhor fala que a esposa exemplar, ela é muito mais valiosa que os rubins. Em Provérbios 31:10 fala. Então assim, se eu sou uma serva do Senhor, eu vou ser uma esposa exemplar. Então, será que eu vou ser uma mulher exemplar, uma esposa exemplar, sendo sensual a todo momento, em todos os lugares? Então isso fica para reflexão. A segunda característica dessa unha diz que ela não se importa com a opinião alheia. Até que ponto nós não nos importamos com a opinião alheia? A palavra de Deus fala em Provérbios 31:30 que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, se eu me importo com a opinião de alguém, esse alguém tem que ser Deus, eu tenho que me importar com a opinião de Deus. Então, se eu colocar que eu não me importo com a opinião de ninguém, então eu incluo o Senhor nessa informação. Então, eu não posso deixar de me importar com a opinião de Deus. Então, por isso que eu coloquei esse versículo aqui, né? Ela teme ao Senhor. Essa mulher será louvada, porque teme ao Senhor. No livro de Daniel 4, eu vou ler para vocês aqui. Antes de contar meu testemunho, eu sei que muitos já estão na expectativa, eu já vou falar, vai ser bem rápido. Em Daniel 4:33, fala sobre quando Nabucodonosor, ele teve um castigo. Então, eu vou ler rapidamente. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como penas da águia, e as suas unhas como as garras de aves. Não sei se vocês já perceberam, esse formato de unha, ele tem um formato de garra. Se nós observarmos as aves, qualquer tipo de ave, nós vamos observar que tem muita semelhança com esse tipo de unha. Eu quis colocar esse adendo dessa palavra, porque é quando Nabucodonosor foi castigado e ele ficou com esse tipo de unha. Em 2001, que agora eu vou contar para vocês a experiência que eu tive, que fez com que nós estivéssemos agora aqui nesse vídeo. Em janeiro de 2001, eu tinha 17 anos, comecei a ir para a igreja, aceitei a Jesus. Naquela mesma semana, mais ou menos 5 dias depois que eu aceitei Jesus, todos os sábados eu tinha o hábito de tirar um cochilo, de dormir à tarde, porque eu trabalhava e estudava. Então eu dormia aos sábados à tarde, algumas horinhas. E naquele sábado, eu dormindo, de repente, eu fui acordada, na verdade, porque é diferente quando a gente tem uma visão em sonho e diferente quando a gente vivencia algo ali acordado. Então eu fui acordada com peso em cima dos meus braços, eu estava deitada de frente e eu senti um peso de alguém em cima de mim, com os braços, parecia de uma pessoa grande, de um homem, com umas mãos muito grandes, masculinas, e o que me chamou a atenção foi as unhas, porque ele prendiçava o meu braço com aquelas unhas bem pontudas, essa unha igualzinha a essa unha estileto, e na mesma hora ele pedia para que eu abrisse os olhos. Era uma coisa tenebrosa, sentia muito medo mesmo, e ao mesmo tempo veio na minha cabeça uma palavra dizendo assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E de repente aí eu comecei a ficar firme, e muito firme, dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aí
eu senti aquele alívio e aquele espírito ruim, aquele mal saindo de dentro do meu quarto. Aí naquela semana eu compartilhei essa situação com algumas irmãs da igreja que eu conheci há pouco tempo. E quando eu falei sobre a mensagem que vinha, a palavra que vinha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, essas irmãs falaram, mas isso é uma base bíblica, é um versículo bíblico. Aí eu falei, o quê? Como assim? Porque eu não sabia que tinha esse versículo que diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque eu tinha acabado de me converter, não tinha uma semana que eu estava dentro da igreja, então eu ainda não tive tempo de aprender da palavra, então eu não sabia quase muita coisa sobre a palavra do Senhor. E ali eu fiquei assim mais impactada, porque eu sabia do mal que tinha acontecido e também sabia que o Espírito Santo de Deus estava comigo ali me ajudando para combater aquele mal. Então a conclusão desse vídeo, a conclusão de tudo isso que aconteceu comigo, o porquê de eu gravar esse vídeo para vocês, é justamente para que não só que eu possa refletir sobre isso, sobre as minhas escolhas, quando eu quero colocar uma roupa, quando eu quero colocar um adendo, algum objeto que eu quero comprar, que eu quero utilizar, que eu tenho que pesquisar o significado antes. Porque, infelizmente, o inimigo ele tem se infiltrado no meio da igreja, no meio das irmãs, dos irmãos, com coisas que podem atrair mesmo uma brecha espiritual para o inimigo agir. Lá em Salmo 1:1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então que fique como uma reflexão para todas nós, que nós devemos ser aqueles que não seguem o conselho do ímpio, do pecador, que a gente possa ter as nossas próprias escolhas, o nosso caráter não seja só porque uma pessoa está utilizando algo, porque está na moda eu tenho que ter, que a gente possa olhar mais para a nossa essência do que para a aparência ou da popularidade, ou porque todo mundo está usando, eu também tenho que usar. Antes eu posso sim querer usar coisas que está na moda, mas antes vamos pesquisar, vamos analisar. Então eu quis trazer esse vídeo para que a gente possa refletir sobre, será que eu quero usar algo que um demônio usa? É basicamente isso. Então assim, como eu vivenciei isso, então isso é uma coisa muito particular, eu vivenciei, então automaticamente se eu for numa manicure e ela me oferecer as unhas, eu amo unhas em gel, coloridas, com design diferente, eu gosto bastante. Se eu for lá e ela me mostrar várias opções e estiver essa no meio, essa estileto, eu vou falar que eu não quero porque eu me lembro do que eu passei, do que eu vivenciei. Mas eu sei que muitas irmãs que estão aqui assistindo, elas não vivenciaram o que eu vivenciei. Então elas não têm noção que o demônio ele estava utilizando uma unha como essa, então eu vou usar. Então por esse motivo que eu tive esse desejo no meu coração de compartilhar com todos e com todas o que eu vivenciei, para que todos possam refletir. Não existe o certo ou o errado, eu não estou aqui falando que é certo ou que é errado, somente estou testificando o que eu vivi e compartilhando para que todas e todos possam fazer uma análise e verificar, isso vai ser bom, isso vai ser edificante para mim, utilizar essa unha ou não, isso vai me fazer mal ou não. Então cabe a cada um de nós tomarmos a nossa conclusão com base no que foi falado. Vou encerrar aqui esse vídeo. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, o que você pensa a respeito disso. Se você concorda, se você não concorda, não tem problema, pode comentar. E se você acha que mais alguém precisa ouvir esse testemunho, precisa refletir sobre essas coisas que foram ditas aqui no vídeo, basta você compartilhar. Obrigada e até logo. Deus abençoe.